Bem, pessoal, vamos começar aqui a transmissão. Oremos para que tudo dê certo. Muita paz, muita luz. Não, mas ele em casa, Aí agora vamos eu Boa tarde. Pessoal, vamos começar os nossos trabalhos. É um momento de silêncio, né? Não silêncio apenas do lado, né, da boca, mas aquele silêncio interior, aquele momento em que nós permitimos que os nossos amigos espirituais, que os nossos mentores, que os irmãos que estão aqui também, embora nós não tenhamos a capacidade de enxergá-los, mas também vêm participar desse evento, vêm receber os conselhos, o aprendizado, vêm escutar a palestra que será proferida, porque sabemos que será inspirada por bons espíritos, por amigos espirituais que estão querendo o nosso bem. Então é hora de esquecermos tudo que tem nos afligido, tudo que por algum motivo ainda permeia na nossa mente, para que nesse profundo silêncio possamos entrar em sintonia com esses amigos. Vou aguardar mais um minutinho para que isso se torne ainda mais possível. Assim, pedimos aos amigos espirituais, ao Mestre Jesus, aos mentores do Encontro Fraterno na Casa Espírita, que inspire a nossa palestrante no objetivo de nos trazer essa mensagem e que possamos, ao término, realmente termos aprendido alguma coisa para sermos multiplicadores na sociedade de tudo aquilo que eles possam nos enviar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofendem. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, de todos os males.
Que assim seja. O tema da palestra dessa tarde é o sono e os sonhos. Será proferida por nossa querida Karina Mello. Boa tarde, gente. Ele acendeu a luz aqui, apareceu tanta gente, cheguei e estava mais vazio, de repente encarnou todo mundo, que bom. Bem, que o Senhor nos abençoe e nos envolva na sua proteção desta tarde, com muito amor, envolvendo a todos nós. Engraçado que me pediram até para transmitir a palestra. Quando eu falo em sonho, parece que mexe, né? Todo mundo tem uma curiosidade a respeito desse tema. É uma coisa assim, hoje eu recebi um telefonema de uma irmã que estaria aqui conosco, mas não pôde vir. E ela falou, não posso adiantar para você? É porque eu tinha um sonho, aí acabei fazendo uma consulta pelo telefone. Mas, se pararmos para pensar, o tema é o sono e os sonhos. Ele faz parte do capítulo sobre a emancipação da alma, no livro dos Espíritos. Um dos itens, um tipo de emancipação da alma é o sonho. O que é emancipar-se? O jovem vira para o pai aos 16 anos, sabe? Ou seja, relativamente capaz. Eu quero me emancipar. Vou abrir o meu negócio e tudo. Aí o pai, com a autorização dos pais, ou o juiz, emancipa esse jovem. Ele vai agir como se maior fosse. Não é isso? Então estamos antecipando algo. Antecipando uma liberdade. O jovem vai ter uma liberdade maior no agir. Não é assim? Emancipação da alma. Quando ele fala emancipação da alma, também estamos falando em antecipar uma liberdade. Mas espera aí, Karina. Emancipar é adiantar uma liberdade. O espírito, quando está liberto totalmente, ele está desajustado. Então, o sono permite o tipo de emancipação da alma, que é o sono. Tá? E durante o sono, o que é que acontece? Há uma emancipação parcial. Parcial e não total. Total é o quê? É o desencarnar. É o desencarnar. E para sonharmos, precisamos estar dormindo. Daí temos que incluir no tema o sono. Qual a importância do sono para a gente? Vocês já pararam para pensar que nós dormimos 1/3 de nossas vidas? 1/3. Porque se eu durmo em média 8 horas por dia e o dia tem 24 horas, eu durmo 1/3 do meu dia. Aí eu ontem dei até um exemplo para alguns amigos que estavam comigo conversando. Gente, se eu tenho 60 anos, para ficar um cálculo bem básico, né? Se eu tenho 60 anos, eu vivi 40 e 20 dormi. O que eu fiz com esses 20 anos de minha vida? Dormiu. Nós somos espíritos. O espírito, ele não dorme. Ele pode até descansar, eu vou mostrar aqui. Mas ele não dorme, o espírito trabalha. Quem precisa recompor as energias é o corpo, é o nosso organismo. Imagine se nós ficássemos o tempo inteiro em atividade, iríamos esgotar todo o nosso fluido vital, toda a nossa vitalidade. Então é necessário um período que o organismo fique parado, em repouso, e as funções orgânicas diminuam o seu ritmo para que nós tenhamos mais energia ao acordar. Então vamos iniciar aqui.
Emancipação da Alma, no Livro dos Espíritos, são as questões 400 a 412. O sonho. Sonhar não é novidade. Todos nós sonhamos. Eu não, Karina. Sonho. Alguém não sonha aqui? Ótimo. Todo mundo sonhando, graças a Deus. Amém, Jesus? Eu sonho com detalhes, assim, de lembrar. Olha, sonha com detalhes. Melhor ainda. Melhor ainda. Vejam bem. Tem gente que vira para mim e fala, eu não sonho. Karina, eu não sonho. Não sonho mesmo, nunca tive um sonho. É aquela pessoa que dorme, né? Que nem uma tábua, você pode bater, faz toque-toque e a pessoa não acorda. Mas sonha. Ela não se lembra. Ela sonha. É uma necessidade do espírito. Se é espírito, ela sonha. Sonha todas as noites, Karina? Todas as noites. Agora vamos ver como. Historicamente, nós temos alguns relatos na Bíblia, no Antigo Testamento. Eu trago um para vocês aqui, porque esse daqui é famoso, que é o José do Egito. Algumas pessoas tiveram o privilégio de acompanhar a série, né? Uma emissora fez um seriado a respeito de José do Egito. Mas por que eu destaco ele no Antigo Testamento, no livro da Gênesis, se eu não me engano, capítulo 40? José era filho de Jacó. Jacó tinha 12 filhos no total. José era o penúltimo deles, né? Dos filhos de Jacó. Ou seja, Jacó tinha 10 filhos com várias esposas. E os 2 últimos filhos, os caçulas, os mais jovens, eram de Raquel. E na Bíblia ainda tem a esposa que ele mais gostava. Ai, que ódio. Aí, resultado. Então, ninguém merece, né? Aí, resultado. O caçulinha era Benjamim. Depois vinha José. E depois vinham os outros que eram bem mais velhos. A rapaziada, os outros irmãos dele, os 10 irmãos, eram bem danadinhos. Eles saíam para trabalhar para Jacó, iam pegar as ovelhas do rebanho em pastos. O que é que eles faziam? Vendiam algumas ovelhas, diziam para o pai que as ovelhas tinham morrido e gastavam dinheiro, faziam farra. O pai começou a desconfiar. E Jacó, sabendo que José era muito leal, era muito correto, né, nas condutas que ele tinha, ele, um belo dia, mandou os filhos atrás do rebanho de cabras e falou: José, meus filhos estão demorando muito, vá lá, querido, e fale com eles para voltarem, que o pai deles está esperando. Aí José vai, faz um caminho que sempre eles faziam, a família toda trilhava. Só que os irmãos, com medo que o pai exatamente fizesse isso, mandasse José, o X9, né, por aquele caminho, fizeram outro. Aí José caminha, procura os irmãos, não acha. Quando para descansar, sonha. E no sonho, um senhor se aproxima dele e fala: vá pelo outro caminho, seus irmãos não estão aqui. Assim que você dobrar a curva tal, você vai encontrar seus irmãos. Aí ele acorda, volta, entra pelo outro caminho, dá de cara com os irmãos. Os irmãos fazem um maior churrasco, uma maior festa. Aí José, meu pai pediu para vir chamar vocês. Agora eu vou contar para ele o que vocês estão fazendo. Ah, vai contar? Pegaram, botaram no buraco e ficaram lá comendo churrasco. E o José, coitado, preso, né? E gritando, desesperado. Ia passando uma caravana de mercadores para o Egito. Os irmãos tiveram a brilhante ideia de vender José. Vamos vender ele. Assim a gente ganha dinheiro e se livra dele. Venderam o irmão, pegaram uma ovelha, tiraram o sangue, pegaram a roupa de José, o manto que ele tinha, que a mãe tinha feito, Raquel tinha feito com o maior carinho, sujaram de bastante sangue e voltaram para a casa do pai. Quando chega lá, Jacó, meu pai, o lobo comeu José. Olha que irmãos, né? E a gente reclamando da nossa família. Pois é. Aí Jacó ficou triste, desesperado, vai fazer o quê? José, quando chega no Egito, com os mercadores,
é leiloado e quem compra José como escravo é um funcionário do faraó, diretamente trabalha com o faraó. Que nós podemos até dizer o governador do Egito, porque era o cargo mais importante depois do faraó, que se chamava Potifar. Aí José começa a fazer todos os trabalhos lá, né, para o faraó, através de Potifar que era o chefe dele. Potifar observando que ele sabia cálculos, que eles faziam construções, ele pegava plantas arquitetônicas, sabia ler. Aí Potifar, admirado, falou assim: sabe uma coisa? Esse rapaz é importante, eu vou botar ele na minha casa para ensinar meus filhos. Aí, bota ele dentro de casa. Potifar tinha uma esposa linda, maravilhosa. Ele viaja, José está lá trabalhando. A criatura da esposa vai lá e chama José. José, vem cá me ajudar. E José, inocente, quando se aproxima dela, ela assedia José. E José, casto, leal ao seu senhor, falou assim: não quero ter nada contigo. Ela, na revolta, cria uma calúnia, sai espalhando para o reino todo que José tinha dado em cima dela, que tinha assediado ela, né? Se eu não me engano, até estuprado, que era um crime capital. Resultado: Potifar chega de viagem e descobre que alguma coisa aconteceu, porque está todo mundo comentando, né, que a mulher dele ficou com José. Ele vai tomar satisfação não da mulher, vai conversar com José, porque ele conhecia a índole de José. Quando ele pergunta a José o que aconteceu, aí José explica. Sabe o que é que Potifar faz? Ele vira assim: eu acredito em você. Agora eu estou conhecendo quem é a minha mulher. Mas eu não posso simplesmente perdoar você por algo que você não fez, porque de alguma forma todo mundo está pensando que ela me traiu. Eu vou ter que punir você. Aí José, tudo bem. Aí você vai para a prisão. E continuaram amigos. E José foi morar na prisão, né? Ficou preso. E todo mundo sabia na prisão que José tinha ficado com a mulher de Potifar. Coitado, nem tirou proveito, né? Só fama sem proveito. Na prisão, esse caminho todo para a gente entender que na prisão, mais tarde, foram colocados junto de José 2 funcionários do faraó. Um era o copeiro e o outro era o padeiro. Nesse momento, José já tinha fama de interpretar sonhos lá dentro da prisão. E não só fama de interpretar sonhos, como também o fato dele ser um bom exemplo. A prisão começou a ser até autossustentável, porque os prisioneiros trabalhavam alegres, felizes. Agora imagina a pessoa feliz de estar presa. Até que os funcionários do faraó tiveram alguns sonhos estranhos. Aí foram se consultar com José. José, a gente sabe que você interpreta sonhos. Eu posso contar para você o sonho que eu tive? Ah, José, pode, sim. Diga aí, porque os sonhos são mensagens de Deus. Olha que José fala, está lá escrito na Bíblia, na Gênesis. Os sonhos são mensagens de Deus. Pode contar sim. Aí o copeiro virou assim: eu sonhei que da minha cabeça saía um ramo assim, um pé de uva, né? Uma videira. E aí se ramificava 3 galhos, cada galho dava um cacho de uva. E essas uvas eram bem doces, depois eu entregava para o faraó. Aí José, isso é que você daqui a 3 dias será levado até o faraó, julgado. Ele poderia pedir a sua cabeça, mas ele não vai pedir a sua cabeça, ele vai te livrar. E você vai voltar a trabalhar para ele. Aí o padeiro se empolgou, né? Bom, se o copeiro vai se livrar, ainda vai voltar a trabalhar, então eu também. José, também sonhei. Aí José, olha o quê? Aí sonhei com 3 cestos de pães, sendo que no último cesto de pão tinha um manjar bem caprichado para o faraó.
com os pães esmigalhados, e 3 pássaros vinham e comiam esses pães. Aí José fala: eis o que vai acontecer. Daqui a 3 dias o faraó vai te julgar, e você será condenado e perderá sua cabeça. Aí o padeiro ficou chateado com ele. Foi o que aconteceu 3 dias depois. O copeiro foi livrado pelo faraó e ficou trabalhando para o faraó. E olha que José ainda falou para o copeiro: quando você estiver já trabalhando para o faraó, não esqueça de falar sobre mim. O copeiro esqueceu. Nós somos assim na vida, né? Nas dificuldades a gente livra de Deus e o mundo, fica até magoado porque fulano poderia me ajudar, nem falou comigo, nem me escuta. Aí quando está tudo bem, nem lembra que fulano existe. Não é assim? Pois aí isso aconteceu com o José. Passaram 2 anos, José na prisão. O faraó tem sonhos também, e começa a repetir esse sonho. Resultado: o copeiro lembrou de José finalmente. Depois que o faraó chamou todos os sábios da corte e pediu para interpretar o sonho, e ninguém conseguia, o copeiro: senhor, tem um rapaz chamado José que está preso e ele poderia interpretar esse seu sonho. Aí o faraó manda chamar José. Quando José está com o faraó narra o seguinte sonho: tenho sonhado, meu amigo, que três vacas gordas, robustas, lindas, maravilhosas, saem do rio Nilo em minha direção. E depois, logo em seguida, 3 vacas muito magras, esqueléticas, saem e vêm atrás delas e comem essas vacas gordas. E continuam magras. Eu acho que ele ficou espantado foi com isso, né? A magrinha come a gordinha e fica magrinha. Olha que coisa boa. Pra gente seria ótimo, né? Aí, e sonho com espiga de milho. 3 espigas de milho, bem caprichadas, lindas, cheias de grãos, que são devoradas por 3 espigas de milho, bem mirradas, sem vitalidade nenhuma. Aí José: isso é o que Deus fará. Aí, como assim? O que é que o seu Deus fará? Aí José: é simples, faraó. Isso está querendo dizer que 7, desculpa, eu falei 3, não foi? Oh, são 7, viu? Por causa dos 3 pães, 3 coisas, eu fiquei com 3 na cabeça. São 7 vacas magras, né, que comem 7 vacas gordas, 7 espigas de milho bem bonitas, robustas, que são comidas por 7 espigas de milho mirradinhas. Vou me consertar aqui, porque eu fiquei com esse 3 do exemplo anterior. Resultado: José dá o seguinte despacho: querido faraó, nós passaremos 7 anos de muita fartura aqui no Egito. Depois dessa fartura toda, nós teremos 7 anos de penúria. E vai ser um horror. Muita gente vai passar fome. Aí o faraó: como nós poderíamos então evitar que isso aconteça? Aí José: vamos estocar grãos, construir armazéns, comprar toda a produção que o pessoal recolher. Aí o faraó: tudo bem, então você, José, que vai fazer isso. Resumindo, José acaba ficando no lugar de Potifar, e Potifar se torna empregado de José. Olha, vamos dar voltas, né? Mas Potifar ficava super feliz trabalhando com José. E a fome, aí tem 7 anos, né? Maravilhosos, de fartura. José com o pessoal dele recolhendo todos os grãos, estocando. Quando chegam 7 anos de penúria, eles tinham que comer. Só que a fome se alastrou, pegou toda aquela região da Palestina. E na Canaã, onde estava a família de José, ou seja, Jacó e os filhos, a fome também chegou lá e assolou, né, toda a região. Ouviram falar que no Egito não se passava fome. Claro, né? Porque José já estava do jeito.
Então a família de José, Jacó pega e manda os irmãos lá para o Egito para ver se consegue comprar mantimentos. Os irmãos vão, José reconhece os irmãos, aí manda os mantimentos, mas não fala que ele está lá, que ele é José, porque já estava modificado, né? Depois de tanto tempo. Aí, em seguida, de novo vão buscar mantimentos, aí José fala, não, traga Jacó, a esposa e o pequeno Benjamim. Traga todo mundo para cá, que aí eu vou dar mantimentos. E eles se entenderam por causa disso. O que é que está acontecendo, né? Aí voltaram para o pai, ó, ele disse que dessa vez só vai dar comida para gente se você for para lá junto com o Benjamim, com minha mãe, com não sei o quê. Aí, tá, vai a família toda para o Egito. E assim se reúnem novamente. Sendo que os 12 filhos de Jacó, mais tarde, vão se tornar as 12 tribos de Israel. E isso é cultura, espiritismo é cultura. Vamos lá. Aqui é breve, né? Porque vocês sabem que a gente tem que enfeitar bastante o Antigo Testamento, porque ninguém lê, mas o Novo Testamento, os Evangelhos, vocês estão mais familiarizados. José, outro José, ó. Só que agora é José, né? O pai biológico, vamos dizer assim, de criação de Jesus, né? Esposo de Maria. Quando José está noivo de Maria, Maria recebe a anunciação que terá no ventre gerado Jesus, né? Um Cristo, um Messias, o Filho de Deus. E Maria, quando conta isso a José, que está grávida, mas não fala, estou grávida do filho do Senhor, né? Ela fala, estou grávida, eu recebi um recado do Senhor, né, que esse filho é dele. José fica desconfiado. Oxe, filho de, que é isso? Aí pensa até em deixar e romper o noivado. Quando ele está à noite dormindo, ele é avisado em sonho: José, não temas em receber Maria como tua esposa, porque o que ela carrega no ventre é o filho do Pai, do Senhor Deus. Aí José, por isso que ele não larga Maria. Ele acreditou que em sonho ele teve essa revelação. Mais tarde, depois que Jesus nasce, que José e Maria fogem para o Egito, foi como que José ficou sabendo que Herodes ia mandar decapitar as crianças de 2 anos para baixo. Em sonho, de novo. É bom dormir assim, né? Aí, dormindo, recebeu de novo a informação: vá para o Egito, porque vai acontecer a matança dos pequenos. Então, aqui já são 400 anos antes de Jesus. Os gregos tinham esse templo, outros templos também, mas esse templo, Santuário de Asclépio, ele funcionava como? Era um templo para diagnósticos de saúde, através de sonhos. São vários templos assim que tinha antigamente, na Antiga Grécia. Eu só peguei para ilustrar um exemplo, um deles. Como é que acontecia? Você estava doente e tinha frequentemente um tipo de sonho. Aí você chegava no santuário, era consultado por um sacerdote. Depois da consulta você pernoitava lá, dormia, e no outro dia você dizia logo o que você sonhou. Aí o sacerdote interpretava e diagnosticava, receitava o que é que você tinha que tomar para ficar bom. Olha que bom, né? Pois é, curioso. Você sabia que isso já existiu alguma vez na vida? E aqui nós temos o ciclo do sono. O sono, ele não ocorre de uma hora para outra, para a gente chegar a sonhar. Nós levamos, em média, cerca de 1 hora para atingirmos uma fase chamada REM, que é movimento rápido dos olhos. Sabe aquela fase que a gente olha para a pessoa que está dormindo e vê a pálpebra, né? Ela tremendo? Não é isso? Quem não quiser olhar para uma pessoa, olha depois do seu bichinho de estimação, porque cachorro, gato também você vê tremendo, né? Por quê? Estão sonhando. Os bichinhos também sonham.
Então, para a psicologia, como é que a psicologia vê o sonho, a psicanálise? Freud, ele chegou a escrever um livro somente sobre sonhos, a interpretação dos sonhos. Esse livro ficou pronto em 1899, mas só foi lançado em 1900 para ser o livro do século, segundo Freud, né? Na psicanálise. E Freud, para ele, as imagens que nós temos em sonhos são emoções reprimidas, emanadas do inconsciente através dessas imagens, desses sonhos. Então, se eu tenho minhas emoções, eu reprimo alguma emoção, eu durmo e expresso isso simbolicamente em sons e imagens. Para Carl Gustav Jung, psiquiatra e psicoterapeuta, Jung já achava que era uma forma própria e inconsciente de se expressar também, por ser a psicologia analítica desenvolvida por ele. Então, o sonho é uma ferramenta de trabalho na psicanálise. E muitas vezes a gente acha que vai chegar num lugar e todo mundo vai desvendar, a gente vai contar alguma coisa e vão dizer isso e aquilo, né? Não, aqui é mais uma forma, uma ferramenta de ser utilizada. Quando nós estamos enfermos e chegamos até a casa espírita, dizem para você fazer só uma coisa? Toma um passo que você vai ficar bom? Não, você vai fazer um tratamento. O tratamento inclui o quê? Estudo, uma mudança de comportamento, não é isso? Está sempre indo para o atendimento fraterno para dizer o que é que está acontecendo, para ser aconselhado, fazer fluidoterapia, se não um tratamento específico para aquilo. Então, é um conjunto. Aconselhamento de, a partir de agora, faça evangelho no lar. Então, você vê que são várias coisas, não é uma só. Na psicanálise, então, os sonhos também podem vir a ser uma ferramenta a ser utilizada. Uma pessoa que tem sonhos recorrentes pode ser interpretado e ajudado no tratamento de interpretação de todo o quadro psicológico que a pessoa passa. Sim. Agora vem a parte que eu ia falar dos animais. Ótimo, né? A figura é uma mulher dormindo, uma criança, e eu vou falar de animais também. Então, veja bem. Quando nós dormimos, há um afrouxamento do nosso corpo espiritual. Nós somos formados em essência, espírito. Temos um corpo espiritual, ou perispírito, ou psicossoma, ou modelo, organizador biológico, tem vários nomes. Então, eu prefiro dizer corpo espiritual, porque quem não está habituado a ouvir perispírito, né? Então, espírito, corpo espiritual e o corpo orgânico, carnal. O que ocorre no sono? O sono faz com que o nosso corpo orgânico, ele tenha os batimentos cardíacos diminuídos, ele faz com que a respiração fique mais tranquila, a pressão baixa, a temperatura baixa. Quer dizer, organicamente, nós ficamos mais relaxados e nossas funções orgânicas diminuem o ritmo. E logo em seguida, o que é que acontece? O espírito se sente mais à vontade para ter essa liberdade parcial. Aí o corpo espiritual, ou perispírito, né? O corpo espiritual vai se ampliando, se afastando. E o nosso corpo espiritual, como é o nosso mesmo formato, fica ligado pelo cordão, que a gente chama de cordão de prata. Porque isso é somente um afastamento do meu corpo espiritual. Não é Karina vai sair voando, entendeu? Não, Karina sempre vai estar ligada ao corpo biológico através do cordão de prata. Aqui é um adulto dormindo, mas também, como eu disse, né? Crianças e animais sonham. Esse neném está onde? No ventre, né? No útero, né? Vocês sabiam que já foi constatado que as crianças no ventre da mãe sonham? Atividade de sonho mesmo. E sonham com o quê?
Boa pergunta, né? Porque, veja só, se Jung, se Freud estão dizendo que sonhos são imagens, emoções, qual é a emoção que a criança está tendo aí dentro do ventre? Hein? Estou com medo de quê? Passou aqui com uma corrente para cá e de sangue para lá? Não, né? Ou então, imagens que estão armazenadas. Ah, hoje estou vendo passar uma célula assim assada. Não, né? Então, o que será que a criança está dentro do ventre e está sonhando? Imagens, ou do mundo espiritual, ou de encarnações anteriores. Por que eu digo isso? Vocês sabem como é que ocorre a reencarnação? Não, outra palestra eu venho aqui e conto. Mas, resumindo, a criança, quando está no ventre, ela está reencarnando. Se vocês olharem no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta quando se dá a reencarnação, a questão 132, se não me engano, quando se dá a reencarnação, ele responde, os Espíritos respondem, ela se inicia na concepção. Ele não diz, se inicia na concepção. Por isso que, mais tarde, André Luiz vai dizer que a reencarnação termina aos 3 anos de idade. Aí depois vem Emmanuel e fala que é aos 7 anos de idade. Outro dia eu estava lendo em Temas da Vida e da Morte, de Emmanuel Filomeno de Miranda, ele dizendo que o rapaz de 13 anos, o pai poderia aconselhá-lo durante a noite, no sonho noturno, porque, afinal de contas, a reencarnação não tinha acabado. A reencarnação pede, inclusive, satisfação na respeito disso. Um diz que é aos 3 anos, outro diz que é aos 7, outro diz que é aos 13. A reencarnação, ela é constante. É constante até que o nosso corpo espiritual assuma completamente as funções que tem um corpo orgânico. Como assim, Karina? O neném, quando nasce, ele nasce enxergando tudo? Ele demora para enxergar, ele vê uma sombra, né? Aquela coisa que mexe, ele está vendo sombra, ele não está vendo papai, mamãe. Não. A visão dele só começa a se desenvolver no 3º mês. E só vai se completar no 6º. No 6º ele começa a ingerir coisas sólidas. Por que antes ele não podia comer coisa sólida? Porque o sistema digestivo dele não está totalmente formado, preparado para, no caso, alimentos sólidos. O cérebro da criança fica completamente formado aos 3 anos de idade. Vocês estão vendo que tem esses períodos? Então, a reencarnação está se dando aos poucos. Assim, quando a criança nasce, ela faz o quê? Dorme o tempo inteiro. Não é isso? Dorme o tempo todo. E esse dorme o tempo todo é porque ela está mais lá no mundo espiritual do que aqui conosco. Quando está no ventre, está lá a mãe com a barriguinha, né? Segurando, fazendo aquelas poses. Aí chega papai, o neném dá um pulinho na barriga, ela, olha, ele não ouviu sua voz. Não ouviu nada, porque só começa a escutar depois que nasce. Lá dentro não está escutando nada. É o espírito reconhecendo o outro. É o espírito reconhecendo o outro. Então, crianças, os nenês, eles sonham também. E principalmente porque estão em contato constante com o mundo espiritual. Com esse afastamento, ou seja, o perispírito, o corpo espiritual, está mais pro lado de lá do que pro lado de cá. E quem sonhou também foi Kardec. Kardec, no codificador, né, no caso, a doutrina espírita, dizem que o espiritismo já existia, né? Ou seja, todos os nossos pilares, princípios espirituais já realmente existiam, mas a doutrina, ela se fortalece porque o nosso querido Kardec tem esse trabalho de pesquisa e de classificação para que nós hoje tenhamos acesso às informações de forma organizada. E Kardec, fazendo toda essa compilação, tem esse relato, um sonho dele, na Revista Espírita, de junho de 1866. Ele fala
descobrimos que a borracha rolada sobre a roda faz uma légua em 10 minutos desde que a estrada... O que é isso, Tainha, essa frase? Ele dormindo, começou a sonhar, e no sonho ele vê um grupo perto de um muro, e vê essa frase, escrita em letras pequenas e douradas. Quando ele vai terminando de ler a estrada, aí a frase se apaga. Ele fica invocado com isso, porque qual é a informação que nós temos aqui? Descobrimos a borracha rolada sobre a roda. A roda existia, mas não existia borracha sobre a roda. Para fazer uma légua em 10 minutos. Sabe quanto é uma légua? 4 quilômetros em 10 minutos. A gente faz, né? No piscar de olhos. Então, Kardec ficou intrigado com isso, porque ele não fazia, não estava envolvido com nada de pesquisa científica, industrial. Não, ele estava somente comprometido com a doutrina espírita. Aí ele pergunta a um médico dele, que tinha desencarnado há pouco tempo, mas era um espírito muito evoluído, que já deu logo informações, né, se manifestou logo depois que ele desencarnou, Dr. Antoine Demer. Aí ele fala: Dr. Antoine, eu tive um sonho assim, assim, assado, e fiquei invocado com isso. Aí ele explicou: olha, Kardec, você já está doente. Pode ser que esse sonho tenha algo a ver com o seu estado de saúde. Eu vou me informar melhor com os amigos do mundo espiritual e depois nós conversamos. Aí no outro dia, na sessão mediúnica novamente, Dr. Antoine Demer aparece e fala: olha, Kardec, o sonho que você teve anteontem, me explicaram que é para deixar evidente para você que encarnados se reúnem quando estão dormindo, à noite principalmente, e discutem o progresso, discutem as novas invenções, o que é que eles estão fabricando, quais são as formas que eles podem ter assim, de economizar, que seja inusitada. Então eles se reúnem para isso. O que você presenciou em sonho foi uma reunião de encarnados. Interessante que, alguém lembra aqui o ano que eu falei, que está o relato na Revista Espírita? Não. Então eu vou repetir. 1866. Muito bem. E o que é que acontece? Primeiro carro é lançado em 1883. E a roda rolada que ele sonha, né? Borracha rolada sobre a roda, que faz uma légua, surge através de um veterinário que resolve cobrir a roda de uma bicicleta do filho. Ele cobre de borracha para o filho participar de uma corrida. John Boyd, esse senhor aqui. E sabe quando foi isso? 1888. 22 anos depois do sonho de Kardec. 1866, 1883, 1888. Então, Martins Peralva, sergipano, ele faz essa classificação que eu acho assim bem básica e resumida. Ele diz que os sonhos podem ser comuns, por repercussão de nossas disposições físicas ou psicológicas. O que são disposições físicas ou psicológicas? Físicas. Eu bato uma feijoada, ou então como 3 acarajés e vou dormir. Aí tenho aquele sonho todo perturbado, todo... né? Então, por quê? Minha energia está toda concentrada em diluir aquela carne de papelão. Então, está tudo aqui, né? A psicológica também. Se eu estou estressada, estou preocupada, algum problema, alguma decepção, provavelmente o sonho vai ter uma ligação com aquele estado psicológico meu. Reflexivos. Exteriorização de impressões e imagens arquivadas na mente do espírito. Os nossos arquétipos estão aqui, arquivados
E o que é que ocorre? Alguma imagem que você tinha captado, ficou aqui, está lá no seu inconsciente, você dorme e você sonha com aquelas imagens reflexivas e espíritas, que é a nossa intenção aqui falar hoje. A atividade real e efetiva do espírito durante o sono. Aí é o gráfico, né? Nós temos de emancipação da alma, dormindo. Se vocês notarem, olha aqui, tá vendo como é que a gente se afasta do corpo? Aqui é o nosso corpo espiritual e aqui sou eu dormindo, na paz de Jesus. Os sonhos, se alguém diz como e o que sonha, é fácil explicar-lhe como vive nas suas horas diárias. Dorme-se, portanto, como se vive, sendo-lhe os sonhos o retrato emocional da sua vida moral e espiritual. Gente, o que é que isso quer dizer? Quem está falando aqui é Filomeno de Miranda, não é Filomeno de Miranda. O sonho é reflexo do que somos. Lembra daquele exemplo que eu dei? Tenho 60 anos, Deus a Deus, chego lá. Vivi 40, dormi 20. Não, eu vivi 60 anos. Descansei organicamente 20. Não é isso? Por quê? O espírito ele não para. Eu, quando estou dormindo, vou fazer alguma atividade. E vou fazer algo como se vivendo estivesse aqui normalmente. Então, eu, Karina, se eu tenho determinados gostos, quero estar com determinadas pessoas, tenho um ciclo de amizade, nos lugares que eu frequento, quando eu estou dormindo e eu me distancio do corpo, para onde é que eu vou? Para os lugares que eu gosto, para estar com as pessoas que eu quero, para fazer as coisas que eu gosto. Vocês estão entendendo? Então, moralmente eu mudei? Karina, estado de vigília, acordado ou dormindo, é a mesma pessoa moralmente. Então, quando nós dormimos, eu gosto muito de dar o exemplo, né, de, por exemplo, eu mesma, né, que fui fumante durante muito tempo. E aí, quando eu entrei para a doutrina espírita, muitas coisas modifiquei, e uma das coisas na reforma íntima que foi junto foi o cigarro. Mas o que acontecia? Eu, quando descobri o estado de emancipação da alma, eu pensei, ah, meu Deus, já que eu parei de fumar, porque eu sei que fumar é errado. Fumar faz mal, vai me trazer um grande mal mais para frente. Mas eu gostava de fumar. É que nem quem gosta de tomar vinho, né? Apreciei o vinho, não vai deixar de... Eu vou parar porque o meu médico pediu que eu não tinha que tomar mais vinho. Ou mais uísque. Porque eu estou com problema de fígado. Mas vai deixar de gostar? Não, não vai. Tem que parar porque não pode. Então o que aconteceu? Quando eu virei a emancipação da alma, eu, rapaz, será que eu estou dormindo? E de noite eu estou fumando, estou indo para bares atrás de gente que fuma, porque é assim que o espírito faz. O espírito ele não tem como ter as sensações se não estiver através do encarnado. Então eu poderia estar em estado, né, durante o sonho, emancipado parcialmente da alma, indo para bares e estando com pessoas que fumavam, que bebiam, né, coisas que eu estaria evitando naquele momento em um estado de vigília. Então, aqui, ele está deixando bem claro que é o retrato emocional da sua vida moral e espiritual. Se alguém começar a contar para você o que é que sonha, né? Ah, eu tive sonhos assim, sonhei matando fulano, tenho certeza que essa pessoa já tem tendências a matar alguém. Então, em Obreiros da Vida Eterna, nesse livro de André Luiz, ele diz que, ligado ao corpo por prolongamentos do perispírito, o espírito se movimenta sem prejudicar as funções orgânicas necessárias para manter o organismo em repouso. Está lá em Obreiros da Vida Eterna. Essa colocação eu queria esclarecer. Sim, Karina, quer dizer que eu estou lá dormindo, meu corpo espiritual se afasta e eu, como se fosse um duplo eu, um fica dormindo e o outro vai fazer o que tem que fazer. Estou lá no mundo espiritual fazendo alguma coisa, encontrando inclusive meus parentes. E se alguém quiser roubar meu corpo,
Eu já recebi esse tipo de pergunta. E se o seu corpo orgânico sofre alguma ameaça, o seu espírito está ali, o seu corpo espiritual está ali. Você não saiu do corpo, você simplesmente se afastou e está ligado através do cordão de prata. Aqui. Aqui eu estou saindo, tá vendo? Mas sempre voltar com essa ligação. Vai. Aqui o outro. Tá vendo? Sempre voltar com a ligação. Então, o que que ocorre? O espírito, sentindo ameaça no corpo orgânico, no mesmo momento ele volta para o corpo. Volta mais rápido do que a velocidade da luz. Alguém sabe qual é a velocidade da luz aqui? Os homens sabem, né? E a mulher só sabe essa receita, né? De fazer comida aqui. E 300 mil quilômetros por segundo. Muito bem. Aí, ó. Viu? Essa daí é fera. Um rolo aqui as meninas. 300 mil quilômetros por segundo. Isso não é nem ir para o rio no piscar de olhos. Para vocês terem ideia, se eu viajasse para o sol, levaria 8 minutos nessa velocidade. Quem quiser ir para a capela vai levar 49 anos. Então, faça logo seu planejamento. Então não se preocupa. Seu espírito está ali. Tá? O desprendimento e lucidez variam. Nem todos se afastam do seu corpo. Os que buscam o plano espiritual, sua movimentação e atividades dependem do nível de elevação espiritual. Tem gente que tem medo. Porque como é a necessidade do espírito, e todos nós que estamos encarnados temos espíritos, o que é que ocorre? Uma pessoa mais ignorante, menos esclarecida a respeito do assunto, ela se afasta do corpo de noite, se vê ali e pensa, meu Deus do céu, se eu sair daqui, eu vou morrer. E fica com medo, inclusive, aqueles até de se afastarem um pouco e encontrar os inimigos, os obsessores. Então a pessoa passa a noite inteira ali sentada, então fica por dentro de casa, não sai para fazer um trabalho. Vocês sabiam que Joana de Ângeles se formou em psicologia no mundo espiritual? Eu estou começando a querer fazer umas aulas com ela. Então, toda noite eu faço uma oração e peço para estar com o grupo dela. Já que eu não posso, né, me deslocar para manter o caminho. Carina, Oi. minha sogra saía e ela não saía do dentro do quarto, ela morria. Pois é, tem gente que não sai, Ela tem dizia que é uma medo. doença. Agora, olha outros aqui. O que é que acontece? Em Missionários da Luz, um curso ministrado pelo instrutor espiritual Alexandre, 300 alunos encarnados e desdobrados pelo sono, somente 32 assimilam as lições. Eu acho interessante que essa reunião, o instrutor Alexandre manda chamar esses alunos. E desses 300 alunos, né, na verdade seriam 302, 2 não vão. E aí os auxiliares de Alexandre viram assim, vamos lá buscá-lo. Aí ele fala, não vai não. Vamos sim, vamos lá, porque de repente já, quando chegam, o rapaz está com a menina da rua, namorando, né, fazendo barra e tudo. Ou seja, aí o instrutor Alexandre fala, essas reuniões são compromissos sérios. Sérios. Você não sabe porque... Assim, quando estamos acordados, nós não sabemos o que estamos fazendo ao dormir. Porque intencionalmente já tem que ser assim. Karina, mas então por que tem que ser assim? Bem, nosso cérebro não processaria muita informação. Imagine se nós processássemos o tempo inteiro que estamos vivenciando, acordados e desacordados, dormindo. Porque imagine, você não se lembra direito nem o que você fez ontem. Se eu perguntar o que você fez no dia, não vou muito longe não, né? Vou botar aqui, no dia 5 de janeiro, se não foi aniversário de ninguém, óbvio, né? 5 de janeiro, ainda desse ano já, não vou nem para o ano passado. Alguém lembra o que estava fazendo? Não sabe nem que dia da semana caiu, né? Não sabe nem se trabalhou, se foi para a praia, se era feriado. Então, o cérebro ele não tem como armazenar tanta coisa, e principalmente sua atividade quando você está no mundo espiritual. Então, por uma questão orgânica, a gente não lembra. Aqui é outro exemplo que eu trago de Missionários da Luz, em que há a oportunidade de Adelino
perdoar o seu inimigo de outra encarnação. É uma história que se passa toda em torno, né, do auxílio espiritual, dos mentores espirituais, querendo fazer com que esses dois personagens, tanto Adelino como Sigismundo, tivessem um perdão entre si, né? Adelino perdoasse Sigismundo e Sigismundo reencarnasse como filho de Adelino. Ou seja, o algoz voltaria como filho de Adelino. E esse perdão se dá no mundo espiritual durante a noite, em desdobramento, enquanto ele sonha. Aqui é a esposa de Adelino, que também está desdobrada, está sonhando e conversando, se relacionando com a avó. Agora, um não vê o outro, porque os espaços são mentais. Os espaços são mentais. Cada um fica na sua própria dimensão. Entendeu? Apesar de serem esposos. Alguém que assistiu André Luiz aqui no Nosso Lar vai lembrar dessa passagem que André Luiz é a primeira vez que ele encontra a mãe em Nosso Lar. Ele trabalha nas câmaras retificadoras no primeiro dia, fica tão cansado que vai dormir no quarto ao lado. Aí, ó, o espírito dorme, né? Vai dormir no quarto ao lado. Mas o que acontece? Quando ele deita para descansar, para dormir, ele desdobra. Olha o espírito emancipando outro espírito. Como é que pode? Não. O nosso corpo espiritual ele é feito por camadas. Sempre nós vamos vivenciando, tendo experiências e sutilizando cada vez mais o nosso corpo. Imagine como se fosse uma cebola. Essa encarnação eu consigo tirar a camadinha de fora. Aí depois cada vez eu vou me depurando, entendeu? E o espírito no mundo espiritual também tem o seu corpo espiritual. Aí ele se desdobra e encontra a mãe no lago. Que a mãe já era o espírito mais evoluído. O sonho de Publio Lentulus, quem leu há 2000 anos, logo no primeiro capítulo, ele conversando, Publio Lentulus, que foi Emmanuel, né? O mentor de Chico, um senador, e ele conversando com um amigo, Flamínio, contando que teve um sonho. Esse sonho era muito estranho, porque ele era um cônsul, esse cônsul, Publio Lentulus Sura, que era o avô dele, e ele está diante de um tribunal celestial que estão julgando ele. E ele era cônsul Publio Lentulus Sura. Esse tribunal, inclusive, a esposa atual dele, né, enquanto ele conversava com o Flamínio, Lívia, estava presente. Aí no sonho, aí ele vira, poxa, qual foi a sentença? E fala para Flamínio, qual foi a sentença, Flamínio? Eu fui defendida por minha esposa, Lívia, fui condenada a retornar para a terra, a sentença para ser Publio Lentulus, que é o nosso Publio Lentulus Emmanuel, né? Ou seja, ele já tinha vivido como o próprio avô, reencarnou e estava vivendo uma nova vida. Ele teve essa revelação porque nós, dormindo, também nós conseguimos trazer reminiscências de outras encarnações. Né? É o que a gente chama de animismo. O animismo, uma das formas de animismo, o animismo vem de ânima. Ânima é alma. É nós buscarmos nos arquétipos da alma essas reminiscências do passado. Só curiosidades para já terminar. Paul McCartney, ele escreveu aquela música Yesterday, oh my troubles is so far away. Não, está dormindo já. Então, acordou inspirado por um sonho e compôs essa música. Dmitri Mendeleev, ele organizou a tabela periódica como dormiu, acordou já com tudo mapeado na mente. Olha que maravilha. Uma tabela que eu nunca consegui decorar e já soube que já tem mais elementos do que essa aqui. Né? Assim como também Plutão deixou de ser planeta, né? A gente tem que se atualizar. Por que não lembramos dos sonhos ainda? Chegamos lá. Limitação física, o cérebro não suportaria. Vivências percebidas através do perispírito com registro na memória espiritual. Ou seja, nada se apaga, nada se perde. Tudo fica registrado. Mesmo que você não utilize. Eu tive um insight.
Eu estava passando por um lugar e tive uma sensação que algo ia me acontecer, mudei de caminho. Essas coisas todas já foram vivenciadas. Você acaba tendo essa percepção que vem para si através desses insights, através dessa intuição. Tudo fica armazenado na nossa memória espiritual. Intuição, pressentimentos, cismas, ideias novas e insights. E o que a gente faz então para ter bons sonhos? Temos que nos preocupar em ficarmos bem mentalmente, organicamente e espiritualmente. Mentalmente, leituras, conversas, filmes, atividades comedidas, não desgastantes. Orgânico, refeições leves, né? Também fazer higiene, é importante, né? Dormir com silêncio. E espiritual, uma leitura edificante, meditação, serenidade, perdão, prece. Eu já sei, nem vou perguntar, porque eu sei aqui que a maior parte não está se preocupando com isso antes de dormir. Eu estou ficando já desenvolvendo a vivência. Já estou vendo todo mundo com o celular antes de dormir, vendo nas redes sociais o que é que passou para mim o dia inteiro. Não é assim? O celular, inclusive, até com fio carregando, porque já está estribuchadinho. Gente, é assim. Ou é a televisão ligada, ou é com alguma rede social na mão, conversando, e cada vez a gente dorme menos ou dorme pouco. E, só para vocês terem uma ideia, eu tenho que fazer isso quando chego em casa, porque eu administro 3 grupos de WhatsApp. Aí quando chego em casa, eu tenho que dar uma entrada, não é possível, 3 grupos não entra nenhum. Aí quando chegou ontem, eu tive que organizar uma pequena desavença que teve um deles, e a pessoa simplesmente me falou um desaforo, né? Me mandou uma zona umbralina, para não dizer o nome, para umbral, Umbralândia. Aí nesse momento, chegou de meu ataque cardíaco. Aí eu pensei, bem, calma, os graus evolutivos são diferentes, meu irmão Neandertal, vamos ter paciência. Eu não posso me abalar com isso, eu preciso dormir bem. O que eu fiz? Fiz uma prece para essa pessoa. Porque a oração, antes de ser para alguém, quando a gente faz para alguém, ela está sendo processada em nós. Sabe quem fala para você assim, você não precisa nem orar, porque Deus sabe tudo que você precisa. Não, você precisa sim orar. Porque você, na oração, está meditando dentro daquilo que você precisa. E começa, inclusive, a se perguntar, será que é isso mesmo que eu quero? Eu estou me esforçando tanto para ter essa coisa comigo, daqui a pouco vai dar tudo errado. Então, é uma forma também de você se autoconhecer. Então, nesse momento, eu fiz uma oração para conseguir dormir em paz. Eu vou passar um vídeo bem didático, que vocês vão entender exatamente tudo isso que eu falei. Aí você vai dizer, não precisa nem da palestra, né? Não? Mas, então, temos 3 tipos de sonho. Lembrando que podem ser imagens armazenadas, né, de vidas passadas. Pode ser também um estado psicológico. E, por fim, pode, e geralmente é, alguma coisa que estamos vivenciando no mundo espiritual. Eu vou narrar esse vídeo porque eu fiz sem o som. Pode reproduzir. Aí é meu irmão dormindo, esse boneco lindo. O perispírito se desprende. Vocês estão vendo o cordão? Dá para avistar o cordão, alimentando o corpo. Aí ele vai, entra numa zona assim mais profunda, como se fosse um túnel. Tá vendo? Mentalmente. E sai. O que é que ele pode fazer quando está sonhando? Em liberdade parcial. Ele pode ir em outros universos. Universo do que eu digo, né? Aí ele está no oceano, pode ir em outra cidade, visitar aquelas pessoas que não vê há muito tempo, inclusive, ver como essas pessoas estão. Ir para o passado.
Lembrar que esteve na prisão com José do Egito, e aí ficou trabalhando, ajudou a construir as pirâmides, tá vendo? Ali ele se vendo, ó, carregando pedra. Então, pode voltar a alguma encarnação anterior, se lembrando. Pode também ir para dimensões ou até orbes, né, planetas. Encontrar com as pessoas que querem bem, pode ser parente, pode ser... gente, a gente tem... Nossa família espiritual é imensa, é enorme. E aí encontra uma alma que nós chamamos de alma afim, né, que tem afinidade. Vai para um local onde ele pode aprender, através de outras tecnologias, recarregar suas energias de vitalidade. Aqui recarrega todo o seu conhecimento para poder utilizar, durante o trabalho, ter inspirações para resolver problemas. Aí ele está acessando as informações que ele pode, mais tarde, até por insight, ter ideias. Depois, vou acordar de manhã que eu tenho que tomar meu café. Volto para o corpo. Karina, isso acontece toda noite? Praticamente. É o que mais acontece. Principalmente quando você diz, eu não lembro. É porque você está vivenciando suas experiências no mundo espiritual. Karina, é só espírita que vivencia? Não. Quem tem espírito, sonha. É uma afirmativa. E quem tem espírito é encarnado ou desencarnado, não é isso? Então nós sempre vamos sonhar, tanto encarnados como desencarnados. É fato. Quem foi, linda? Oi. Pode perguntar sim. Quando você tem essa viagem espiritual, né, para poder libertar o espírito, sempre acontece a fase dos chakras serem energizados, sempre. Veja só, eu vou reproduzir a pergunta dela. Karina, toda vez que nós dormimos, nós temos sonhos, sempre os nossos chakras são revitalizados, eles passam por uma energização? Sim. É uma fluidificação que nós temos. Inclusive, até os chakras, eu costumo dizer, centros de força das crianças. Né? Que a criança, quando reencarna, ela só tem praticamente o chakra coronário e o da base. Um liga à terra, ao mundo material, o outro ao mundo espiritual. Ela vai desenvolvendo os seus outros centros de força. O digestivo é quando o sistema digestivo fica pronto. Isso é uma ligação com o que eu vou te perguntar. E quando você, ao levantar, né, você não está bem, às vezes você dorme bem, e no dia seguinte você está se sentindo esgotado. Sem força, sem ânimo. Será que você está ligado com isso? Sim. Uma vez eu fiz essa palestra em uma casa irmã e me fizeram essa mesma pergunta. Foi você tocar no assunto. Eu vou repetir a pergunta dela. Karine, e ao contrário? Eu vou dormir super bem, durmo bem, mas acordo esgotada, desanimada, fazendo sem forças, desvitalizada. O que é que ocorre? Ocorre que você, durante o sono, pode ter ido para algum lugar que você gastou essa energia. O caso que eu falei na outra casa foi um senhor que virou para mim, eu tive a impressão que eu fiz sexo a noite inteira. E eu sou viúvo, não tenho ninguém. Aí minha filha acordei de manhã, eu estava com bagaço, inclusive minha região genital estava dolorida. Imagine, eu ouvindo isso de um senhor de uns 70 e tantos anos. Aí eu falei assim, pode ter sido, porque nós temos casos na literatura registrados já de vampirização sexual, espíritos que são sexólatras, assim como nós temos pessoas encarnadas, né, o Michael Douglas mesmo que diga, que tem problemas com sexualidade, que é um vício, inclusive, né, no caso, essa sexólatra. O que é que ocorre? A pessoa desencarna e continua sexólatra.
Karina está aqui falando para vocês se encarnar, eu sou outra pessoa, virou santa? Não, vou continuar a mesma Karina. Entendeu? Então o que acontece? Pode ser uma atividade que tenha exigido mais do seu corpo espiritual. Ou algum esforço. Às vezes, a gente faz trabalho mediúnico à noite em desdobramento. Quem participa de reunião mediúnica sabe que o trabalho não termina ali na reunião. A gente volta para casa com todas as instruções para continuar como se na reunião estivesse. Porque agora nós vamos dormir e vamos fazer o atendimento, continuar o atendimento no mundo espiritual. Então a gente às vezes auxilia, a gente trabalha também, socorrendo pessoas. E quando a gente volta para o corpo de manhã, a gente está feliz conosco, a gente se sente bem, mas diz assim, mas eu estou um bagaço. Eu estou bem, mas estou um bagaço. Se eu pudesse, nem trabalhava hoje. Né? Ou o contrário também. Você não lembra porque acho que você está sentindo uma coisa assim estranha. Estranha como? Um peso, uma coisa assim, uma tristeza. Aí é angústia. Após você ter dormido. Aí pode ser angústia. Pode ser, olha, gente, tem tanta coisa. Pode acontecer tudo no mundo espiritual. Se você tem agora uma vida tranquila, a gente não sabe se temos inimigos do passado. Provavelmente temos, porque espíritos imperfeitos magoaram alguém e a gente já deve ter magoado. Então o que ocorre? Você dorme, se emancipa parcialmente, ao invés de estar com pessoas que você gostaria, assim que você se desprende do corpo, o que a gente chama de se desdobra, um obsessor vem ali e começa a discutir com você, a te massacrar. Isso também desgasta. O ideal é que nós façamos o quê? Todas as noites. Olha, Santo Agostinho, questão 919A. Fazer como eu fazia quando vivia na terra. Todas as noites, repassava o meu dia, via o que eu tinha feito, o que eu não tinha feito, o que eu poderia ter feito melhor, quais as pessoas que eu poderia me retratar, quais as pessoas que eu deverei ter mais consideração. Ele faz toda essa análise. E a gente pode fazer isso através da prece. A prece é um contato com Deus, com Jesus, com o seu anjo da guarda, porque eu costumo dizer, todos os caminhos do bem levam a Deus. Basta ter a intenção do bem no coração. Então, quando você para antes de dormir, larga o celular do lado, Acabou de ver a rede social, larga do lado. Você para e olha, o simples gesto de você dizer assim, Senhor, obrigado por este dia, que eu durma em paz, que eu esteja protegida, tudo que eu tiver que fazer, se eu estiver em condições de ajudar alguém, que eu esteja capacitada, contem comigo. E vai dormir com uma pequena prece, conversar. A gente conversa com amigo, conversa com parente. Outro dia eu fiz uma palestra que eu disse que eu fui revelar que eu falava bom dia para mim no espelho, todo dia quando acordo, vou escovar o dente e eu me vejo, Aí eu digo, bom dia, Karina. Aí disseram assim, mas oxe, essa menina é doida. Não, não sou doida. Por quê? Eu falo com estranhos, não falo comigo? Seria estranho se eu não falasse. O estranho é o contrário. E eu falo, olha no espelho, bom dia, aí já começa com um bom dia e sai de alto astral. Aí entra no elevador, entra um vizinho seu, aí você, bom dia. Alunos respondem. Outro dia eu falei assim, bom dia, ele, pra você. Assim, o que você faz com uma pessoa dessa? Nesse momento você ora, Diga, querida. Se você pudesse comentar, porque às vezes a gente tem a sensação que saiu do corpo, sonhou, se vê corpo e não consegue reencaixar novamente. Porque não é um momento orgânico. Vou repetir, Karina, por quê? São dois momentos, eu vou explicar. Quando a gente se desdobra, a gente sonha a noite inteira, mas depois, quando a gente vai voltar para o corpo, a gente vê o corpo ali na cama, a gente quer voltar e não consegue, é o que a gente chama de acoplamento, entendeu? Quer se mexer e não consegue. Fica em estado catatônico, que a gente fala, A pessoa fica parada, como se fosse passando por um amortecimento. Não consegue
se mexer, né? Fica entorpecida. O que é que acontece? O organismo ainda não está pronto, o orgânico, seu corpo orgânico, para voltar ao ritmo com você completamente acoplado ao corpo. Aí tem pessoas que têm muito mais facilidade em se deslocar, em se afastar, né, em se desdobrar. Mas, em compensação, essas que têm mais facilidade têm mais dificuldade de voltar, entendeu? Isso ocorre demais. E outra coisa que me perguntaram, Karina, e aquela sensação que a gente vai começar a dormir, daqui a pouco parece que a gente caiu? Já é o contrário. Já é o contrário. Ou seja, é o corpo espiritual, o perispírito querendo se deslocar, já que ele sai, e o orgânico não está preparado para ele ir. Entendeu? Então, nós somos esse conjunto. E temos que agir em harmonia. Um precisa se harmonizar com o outro. Diga, querida. Eu muitas vezes eu estou dormindo, aí daqui a pouco... Essa compartilha. Muitas vezes então, diga. Aí eu tenho aquela sensação da garganta seca, aí como se eu fosse dar aquela última respirada E foi. Aí às vezes eu estou dormindo, daqui a pouco eu volto aí, eu faço uma prece, mas durante algumas vezes eu não estou com sono. Ela diz que quando vai dormir, ela tem a sensação que ela está com a garganta seca e fica... Na verdade, ela tem uma certa perturbação na hora de dormir, né? Aconselho que você tenha filtrado perto de você. Eu faço isso. Mas é aquilo que a gente estava falando. É o acoplamento do perispírito. Aí eu começo, né? É isso mesmo. Começa a respirar, vai. É o acoplamento do perispírito em relação ao corpo orgânico. Pode sentar, bicho. Ok? Mais alguma dúvida? Você falou sobre tipos de sonhos, né? Comum, o reflexivo e o espírita. É dado ao espírito ao acordar, né? Essa consciência para ele fazer uma diferença logo ao acordar. O que eu sonhei foi retrato de uma reflexão, foi algo comum ou foi uma mensagem espiritual? É dado a distinguir, né? Sim. Isso vai depender do grau de mediunidade. Você sabe que nós todos somos, né, médiuns, só que não somos, nem todos somos médiuns ostensivos. Então o que é que acontece? Ivone Pereira mesmo, ela escreveu Memórias Suicidas enquanto dormia. Vários livros, aliás, né? Em desdobramento durante o sono. Tem algumas pessoas que têm essa facilidade, mas outras não. O que é que ocorre? Você lembra que eu escrevi, mas nada se perde? Tudo se transforma, né? Mas nada se perde. Tudo está tudo arquivado. Então, mesmo que eu não seja uma média ostensiva e que eu não me lembre, entendeu, ao acordar, eu quando chegar na situação que eu estiver passando, eu vou ter a sensação que não é para fazer aquilo. Porque eu já vivenciei isso? Não, porque eu já tive algo que me induziu durante o sono a aprender aquela lição, a não fazer aquilo. Entendeu? Então as informações ficam arquivadas, nós vamos aproveitar, sim. Agora, tudo a gente aproveita quando nós estamos abertos a aproveitar. Quem aqui faz na sua oração à noite e pede ajuda em relação a um problema que está passando, dizendo que lá no mundo espiritual, que o meu anjo da guarda, que as pessoas que eu considero, que sempre tenho contato, me ajude com essa questão, me oriente a respeito disso. Antes de vir para cá, a consulta que eu tive até, né, a querida falou o seguinte, Karina, eu tenho tido vários sonhos, como se fosse assim, vivências mesmo, com pessoas, inclusive, que estão encarnadas. Né? Você pode sonhar com encarnado ou desencarnado. Aí ela jogou, e as experiências têm sido tão fortes que estão me deixando impressionadas. Aí eu cheguei, você tem um resumo desses seus sonhos anotado?
Não. Então, poxa, como é que uma pessoa vem tendo sonhos recorrentemente tão fortes que a impressionam e ela não se preocupa ou em fazer um relato via celular, que você hoje grava qualquer coisa, né? Ou então anotar. Por quê? O que eu sonhei essa noite, de manhã, eu já vou lembrar somente de alguns fragmentos, aquilo que mais me impactou. De tarde, piorou. De noite já foi. No outro dia eu já até esqueci. Eu só lembro que eu sonhei com fulano. Ou que eu estive em tal lugar. Entendeu? Já não vou me lembrar do contexto da situação que eu sonhei. Então, o ideal é que se anote. Depois de vários sonhos que você tem relatado, você vai ver um conjunto. Porque aquilo pode ser alguma mensagem, alguma coisa reiteradamente que está vindo para você e você não está podendo prestar atenção. Porque a memória da gente é muito volátil. Entendeu? Ainda deixa eu te perguntar uma coisa também. Aconteceu comigo uma ocasião de duas amigas de ambientes diferentes, não se conhecem, tudo. Uma manhã me ligaram. E aí, no ambiente de trabalho, eu falei assim: oi, Maia, eu sonhei com você. E você tinha ido na minha casa e tinha me pedido emprestado um vestido rosa, você ia comemorar seu aniversário. E aí, ia fazer uma festa, comemorar seu aniversário. Não estava perto do meu aniversário, não tinha comentado com ela sobre aniversário, nada. E nessa mesma manhã, essa outra amiga minha de infância, que não conhece essa tia, também me ligou e me disse que também, a mesma história, a mesma situação. E isso mexia muito comigo. Eu achei estranho, eu fiquei tentando desvendar. Pode ter acontecido, eu acho que no sonho eu ter comemorado meu aniversário, essas duas pessoas estarem lá, ter acontecido isso. Pode acontecer muita coisa. Muita coisa, e a gente não lembra, viu? Gente, eu fiquei tão... Mas uma coisa eu aprendi com Kardec. Não existe coincidência. Tá? Não existe coincidência. Tudo tem uma razão de ser. Eu uma vez, quer dizer, a única vez, por sinal, que eu estive em Madrid, eu estava andando numa avenida e a pessoa que estava do meu lado, eu falei: eu já estive aqui. Ah, mas você falou que é a primeira vez que você viaja para a Espanha, eu estive... Não, eu sei, mas eu estou dizendo é que eu conheço essa avenida com a palma da minha mão. Eu já estive aqui. A gente vai virar ali na frente, na esquina, à esquerda, e vai ter um prédio azul com os anjinhos em cima. Aí ele chegou, deu risada. Aí fomos andando, quando a gente virou à esquerda, nos deparamos com um prédio enorme, azul, cheio de ladrilho azul, com dois anjinhos em cima. Os anjinhos é porque estava próximo do Natal, eram os enfeites de Natal. Agora imagine que eu não tinha estado lá, né, fisicamente. E sabia dos anjinhos. Quer dizer, não foi nem coisa de outra encarnação. Eu, nessa encarnação, estive lá. Provavelmente, né, desdobrado em sonho. Entendeu? Então, muitas coisas. O sonho, ele pode ser um reflexo do passado, um passado recente, ontem, mês passado, ano passado, ou um passado bem distante, outras encarnações. Ele pode ser reflexo do presente, situações do presente que você está passando, e ele pode ser também sonhos premonitórios, entendeu? Por quê? São sonhos que você tem a nitidez de determinadas situações que você ainda vai passar. Tá bom, né, gente? Senão não acaba essa palestra, seminário. Olha, não brinque comigo não. Bem, eu vou encerrar por aqui. Eu espero que tenha ajudado de alguma forma todos vocês. Não se esqueçam, durmam com os anjos hoje, façam uma prece, uma oração. Não se aborreçam, principalmente com as tecnologias hoje, que a gente tem muito acesso, né? O que é que a gente assiste na televisão antes de dormir, o que é que nós estamos olhando nas redes sociais. Então, pega um livro antes de dormir, um livro de mensagens. Né? Pode ser de Pastorino, de Joana de Ângeles, uma pequena mensagem, lê, pede a Deus proteção e durma tranquilo. Muita paz.